E vamos para os vídeos de hoje. Um livramento. Um livramento? Primeira coisa. Primeira coisa. Eu não sei, eu tô cansada. Deixa eu pensar na segunda. Que horror! Um livramento. Pelo amor de Deus, Juliana, me ajuda. Segunda. É a segunda. É a segunda coisa. Eu tô pedindo pra ela a segunda. É que a segunda é mais difícil. É, sempre. Eu não sei, né? Deus nos livra diariamente de coisas que a gente nem imagina. Nossa, meio evangélica essa resposta, né? Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Primeiro, vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Primeiro dossiê tem que ser feito esse. Mostrar que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou. E eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional, mas disse para ele, você tem que fazer parte dessa educação. E tem que dar os cartões quando ele se jogar. Quando ele criar as situações, tem que dar. Depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele. Esse rapaz, depois o que ele falou pro banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação, poucas vezes eu vi. Ele tá tão poderoso que da saída, se eu não me lembro se foi do quarto ou terceiro gol, vejam na televisão, o Fuad pediu para que ele retornasse ao meio-campo e a saída foi dada, ele ainda no campo do Santos. Ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, e eu abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Leilane, para usar assim o vocabulário bolsonarista, parecendo esse pedido de anistia é coisa de frouxo. É coisa de frouxo, porque você tem que enfrentar a justiça, você tem que esperar o veredito, é legítimo até lutar por uma anistia, mas assim, é um pessoal que apoia tortura. Presos políticos eram levados para o Ustra, que eles consideram um ídolo, e torturados com jiboia, mulheres torturadas com jiboia. Uma cobra mesmo, botar uma mulher pelada e jogar uma cobra em cima dela. Pau de arara, pancada até morrer, arrancar unha, arrancar cabelo. Então, assim, esse pessoal não está conseguindo segurar a onda de uma investigação? Eles estão sendo investigados, eles estão sendo indiciados. Calma. Estão pedindo arrego antes disso. Mas eles não são a favor do método Ustra? E no Estado de Direito e Democrático, Bolsonaro está andando de jet ski, gente. Bolsonaro está andando de jet ski. Se diz um perseguido político que anda de jet ski. Então, assim, não dá para encaixar as duas coisas. Então, por que um grupo tem que ser torturado, tem que ser até morto em tortura, e eles não aguentam ser investigados? Por isso que eu digo que no vocabulário deles é muita frouxidão. O presidente vai pegar a lei de teto. O teto de gastos foi proposto pelo ex-presidente Michel Temer em 2016 e passou a valer em 2017, depois de aprovado pelo Congresso. Quando é que eu atingi a China? Quando é que eu ataquei o regime chinês? Chamou a vacina deles de vacina. Não, quem falou vacina não fui eu. Não fui eu. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, né? Levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. O Brasil é o país que teve a maior redução da expectativa de vida do planeta. O motivo, as mortes causadas pela Covid-19. É o que revela um estudo divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Acreditar no eletrônico, você pode acreditar, mas você acredita em quem faz o programa? A comissão que avaliou o teste público de segurança das urnas eletrônicas concluiu que os equipamentos são seguros. Você não tem por que duvidar do voto eletrônico. Por que é uma sala cofre apuração?
A lei diz que a apuração tem que ser pública. A apuração é feita pela urna eletrônica no boletim de urna, assim que a votação é encerrada. Uma cópia do boletim é colada na porta da sessão eleitoral. Outras cópias são entregues aos partidos políticos. Os resultados de cada urna são enviados ao TSE em uma rede de dados criptografados. Aqui no TSE, a primeira coisa que acontece é a checagem da autenticidade e da integridade dos dados transmitidos. Só depois disso é que os resultados são somados em um supercomputador que fica no Tribunal Superior Eleitoral. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. Na época, os ministros julgaram uma ação apresentada pelo PDT que questionou uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro e que dava à própria União a atribuição de definir impedimentos na circulação de pessoas. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Então, veja, por mais que tenha havido o entendimento do Supremo que caberia aos estados e aos municípios dentro das suas atribuições, eles têm a concorrência competente em gerir essa crise, né, que nós estamos vivendo, é claro que cabe ao governo federal também fazer tentativas para tentar minimizar. Deputado Nicolas Ferreira, defensor de bandido, sai de Brasília para vir para Belo Horizonte para poder, presidente, pressionar a favor de um projeto de anistia de terroristas que invadiram e destruíram a nossa capital. Mas sabe, presidente, o que Nicolas Ferreira votou contra? Zerar imposto da cesta básica, zerar imposto de remédio de câncer, contra o fim da escala 6x1, contra o empréstimo que ia salvar Belo Horizonte das enchentes. E Belo Horizonte alaga todo ano por conta de um voto. Nicolas Ferreira é tão preocupado com o próprio umbigo que nos últimos dias vem falando mal de Bolsonaro, seu próprio padrinho. Nicolas Ferreira nasceu da bola de Bolsonaro e agora fala mal dele. Por que, Nicolas? Você é fiel apenas a si mesmo, nem aos bolsonaristas e muito menos ao Brasil. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.